O meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico. Vamos a mais um vídeo. Hoje, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouco a respeito da nossa comunhão com Deus. Eu gostaria de trazer, para nós estudar juntos, a necessidade que nós temos de nos avaliarmos diante do Senhor. Nos policiar as nossas atitudes, enfim, como que está a nossa comunhão com Deus. Então, para isso nós vamos ir aí como sempre, vamos colocar os textos bíblicos, damos uma examinada, comentamos um pouquinho e vamos ver se terminamos o vídeo assim, para não ficar maçante muito tempo, né? Então vamos à tela seguinte. Como vocês veem aqui está, o título do nosso vídeo. Como avaliar minha comunhão com Deus? Isso serve para mim avaliar minha comunhão com Deus e você que está vendo este vídeo, você fazer a tua avaliação. É tão joia, né? Tão bacana quando é assim. Em vez de nós estender o dedo para os outros, assim, você, isso, aquilo, nós estender o dedo para nós e ver como que está a minha comunhão com Deus. Agora pode vir a pergunta, mas como que a gente vai avaliar a comunhão com Deus? Como que a gente faz para nós ver como está a nossa comunhão com Deus? Vamos às Escrituras. Acompanhe comigo, que veja aqui no livro de Colossenses, por exemplo, aqui, ó. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pegamos a primeira parte do texto que fala que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Bom, acredito que a maior parte de vocês sabe o que é um árbitro. Mas, porventura, alguém que vê este vídeo não saiba o que é árbitro, você vê aquela pessoa lá no campo de futebol que fica apitando lá a falta de um cartão vermelho para outro, enfim, no final decide quem ganhou, quem perdeu. É o juiz, né? O juiz é árbitro. Então, o árbitro é o juiz, é aquela pessoa que decide. No caso do futebol, lá, o jogo de xadrez, outra coisa é o juiz quem decide quem que teve a vitória e quem que não. Então, decide quem que foi bem no jogo, foi vencedor e quem foi perdedor. Então, aqui para nós, no caso de nós cristãos, esse árbitro, esse juiz que pode nos dar resposta da nossa comunhão com Deus, se está bem, é a paz de Cristo. É o que diz o texto. Não é eu que digo, é o texto que está escrito. Que a paz de Cristo, então, é o juiz que vai nos mostrar para nós como que é a nossa comunhão com Deus. Ok? Mas como que a gente faz isso, irmão Antônio? A paz de Cristo. Vamos ver alguns versículos mais sobre esse tema. Você veja aqui. No livro de Mateus, capítulo 10, verso 34, o próprio Jesus falou, olha, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ué! Aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que o árbitro entre nós e Deus é a paz de Cristo, que vai nos revelar como que está a nossa comunhão com Deus. E agora o próprio Jesus diz que não veio trazer paz, veio trazer espada. Espada sabe o que significa, né? Guerra, significa guerra. Então, como entender isso aqui? Podemos entender não pensando, imaginando, mas indo em outros textos que vão nos revelar isso aqui. Vamos lá. Vamos para o livro, o Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, verso 27.
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ué, mas outra vez, como que Jesus, como que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Colossenses que a paz de Cristo é o juízo que vai mostrar para nós a nossa comunhão com Deus como que está, e depois vem Jesus e diz que não veio trazer paz, veio trazer espada, e agora aqui o próprio Jesus está dizendo que deixa a paz dele para nós. Fundiu, né, a cabeça. Pois é, amados, a Bíblia é assim, por isso que aquelas pessoas que começam novo na leitura da Bíblia não devem se desesperar e querer aprender tudo de uma vez só. Porque é devagar, é com paciência, é sem pressa. Com pressa, correndo e abandonando pela metade, nós nunca vamos entender nada. Nós vamos ter de perseverar e ir buscando até nós encontrar a resposta que dê certo, a resposta que seja ali compatível com os outros textos. Então nós temos aqui, desses 3 textos que parecem contraditórios, nós vamos ver outros textos que possam conciliar isso aqui, nós entender. Agora nós vimos no mesmo evangelho do apóstolo João, mas no capítulo 16, o verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, agora que parece que fica um pouco mais claro. Primeiro, a paz de Cristo é o árbitro. Depois, Jesus não veio trazer paz, depois Jesus veio deixar a paz dele, e agora aqui Jesus está dizendo que nele vão ter paz. Mas qual é a diferença aqui? Veja bem, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ah, então agora ficou mais agora entendi melhor. Jesus está falando de 2 tipos de paz. De um tipo de paz ele veio trazer espada. E de outro tipo de paz ele veio trazer paz. Quer dizer, existem 2 tipos de paz para nós considerar aqui no texto. Agora nós vemos aqui nesse outro versículo que Jesus falou: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Ah, sim, agora dá para entender que Jesus trouxe espada para um tipo de paz. Quem pega esse tipo de paz, que não é a paz de Cristo, que é a paz do mundo, no mundo vai ter aflições. E a paz que Cristo trouxe, como que é? Deve estar curioso, quem ainda não sabe deve estar curioso para saber que paz é essa que Jesus trouxe, quando a paz deste mundo só traz aflição para a pessoa. Vamos a outros textos. Vamos ao livro de Romanos agora, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu entendi, irmão Antônio. Os textos que nós vamos vendo, comparando uns com outros, nós vamos entendendo então que Jesus está falando da paz do mundo, a paz com o mundo, que traz aflição, traz guerra, e a paz com Deus, agora sim. Então a paz com Deus é a verdadeira paz. Mas como que se tem essa paz com Deus? Eu não tenho paz com Deus? É claro que temos, mas vamos ver mais alguns textos para frente para deixar mais claro. Então já sabemos que tem a paz de Cristo, que é a paz com Deus, a paz de Deus, e temos a paz dos nossos desejos, dos nossos planos, o nosso querer. Eu decido, eu sei, eu faço, eu que mando, eu que resolvo. E daí, no final desse tipo de paz que procuramos aqui, nós vamos encontrar guerra. Agora, a paz de Deus, como é que nós encontramos ela? Veja bem. Sendo, pois, justificados pela fé. Então, a paz com Deus tem que existir uma justificação por meio da fé.
Aí, uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a nossa paz com Deus é por meio de Cristo. Romanos mesmo, capítulo 11, não, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja, envolve outra coisa aqui. Comida e bebida, geralmente é em festa, aqui está falando de festa, de dar vazão, né, aos nossos prazeres, dançar, pular, e vai indo, e vai indo, e vai indo, até que de repente cruza lá a linha vermelha e se danou, né? Mas a pessoa que esquece um pouco os prazeres aqui e busca a justificação em Cristo, o que acontece? Essa pessoa vai ter paz, mas a paz através da justiça e alegria, não nos prazeres deste mundo. Não, nas festas, nas guloseimas, nas comidas, nas bebedices, mas a alegria no Espírito Santo. Como que se dá isso aí? Vamos ver aqui. Agora, tipo, nós encerrando, já estamos perto de terminar os textos, ó, no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, veja o que diz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, não é, agora que não é a paz do mundo, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus, através dele que nós temos a nossa paz com Deus. Note que a paz do mundo, ela veio através do nosso desejo, comida, bebida, glutonaria, festão, essas coisas. E leva a decepção no final, leva a prejuízo, leva a desentendimentos, leva a guerra de alguma maneira. No entanto, a paz com Deus, a paz que vem pelo Espírito Santo, ela vem através de outros canais, não é os canais da glutonaria e da bebedice, por exemplo, mas é por se abster de inquietudes, de estar preocupado, de estar pensando, mas eu queria aquilo, mas eu desejo aquilo, mas é aquilo, mas aquilo. Esquece essas coisas e procura, então vai encontrar a paz de Deus, quando deixar dessas preocupação. Que veja bem, não estejais inquieta por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. O canal, através de Cristo, pelo Espírito Santo, que nós leva a paz com Deus, é esse aqui. Oração e súplica com ações de graça. Esta é a paz que nós mantemos, nós vamos manter com Deus. Veja bem, como nós vimos no título deste vídeo, do caso, como que está a minha comunhão com Deus. É uma reflexão que a gente faz. E essa reflexão nós entendemos que é a nossa paz com Deus, através de Jesus Cristo, é que vai nos dá paz. Então, essa paz com Deus é o árbitro, é o juízo, é a balança que nos mostra para que lado nós estamos pendendo. Se nós estamos pendendo para a amizade com Deus ou para a inimizade com Deus. Você percebeu? Quando a nossa paz com Deus ela se torna fraca, a nossa paz com o mundo começa a se fortalecer. Aí é problemático. No entanto, nós vemos, nós analisamos, vendo que a nossa paz com o mundo ela não está boa. Então a nossa paz com Deus está melhor, está melhor. Ok?
E isso nós vemos pela oração e súplicas diante de Deus com ações de graças. Quando acontece isso, nós podemos enxergar a paz de Deus, guardando o nosso sentimento, guardando o nosso coração. Certo? Colossenses capítulo 3, verso 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você nota que esse texto aqui é o mesmo que nós vimos por primeiro lá? Só que lá no primeiro nós vimos da Bíblia Almeida, revista e atualizada, que diz: a paz de Deus seja o árbitro, seja o juiz. E aqui na Almeida, revista e corrigida, diz que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, domine em nós. Será que a paz de Deus está dominando, está sendo o juiz, está sendo o árbitro, está dominando as nossas vidas, nossos corações, nossos sentimentos? Você entende como quando a gente entra nesses textos, quando a gente começa a meditar nesses textos, nós começamos a pôr na balança e fazer uma análise de como está a nossa comunhão com Deus? Simples assim, né? Vamos lá, estamos quase terminando os textos. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí sim, este texto, somado aos outros, explicou tudo. O que quer dizer? Que nós, antes de nós nos converter a Cristo, nós era inimigos declarados de Deus. Queira ou não, a pessoa nasce inimigo de Deus, porque já traz no corpo, por herança, o pecado de Adão e Eva. Então, a semente está ali, o que acontece? A pessoa não vai conseguir ficar sem pecar. A semente do pecado, Adão e Eva, brota no nosso coração e dá fruto para o pecado. Então, inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, que nós entendemos que nós éramos pecadores irremediavelmente perdidos e que Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, através do seu sangue inocente derramado, nós cremos nisso e dizemos: Senhor, eu preciso do Senhor, preciso do seu sangue para eliminar o meu pecado diante de Deus. Então aqui o que acontece? O sangue do Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus, vem nos reconciliar com Deus, quer dizer, vai desfazer aquela amizade, a inimizade que nós tínhamos com Deus, e vai nos trazer de volta a amizade com Deus. Aí nós vamos passar a ter paz. Nós estávamos inimigos de Deus, nós não tínhamos paz de Deus. E a paz do mundo se aproveitava disso para nós sufocar. Mas agora, entendendo que Jesus pagou todos os nossos pecados, que nós estamos salvos, porque cremos e porque aceitamos Ele e confessamos Ele, o Senhor Jesus, como nosso único e suficientíssimo Salvador e Senhor, acabou o pecado para nós. Não que nós não vamos pecar, vamos cometer ainda outros pecados, mas vamos estar perdoados em Cristo. E a nossa amizade com Deus agora é a amizade de pai para filho e filho para pai. Somos filhos de Deus. Então nós temos amizade com Deus. Mas então, irmão Antônio, como é que a paz de Cristo vai ser hábito se nós já estamos em amizade com Deus? Exatamente. Nós sabendo que o sacrifício do Senhor Jesus, a sua vida, veio trazer essa paz com nós, então nós vemos pelo seguinte: o pecado não se engana, irmão, o pecado traz consequência, o pecado entristece o salvo. O salvo não tem sossego, não tem paz, quando ele está em pecado enquanto ele não confessa. Quando ele confessa o pecado ao Senhor Jesus, reconhece, então volta a paz de Deus que começava a se afastando,
vem de volta para nós se nós começamos a abandonar aquela desejo, aquela vontade de pecar. Percebe como a gente pode muito bem ter um conhecimento de como está a nossa situação com Deus. E para encerrar, nós vamos ver este trecho aqui. Agora, fique com este trecho aqui para encerrar o nosso vídeo de hoje. Romanos capítulo 8, versos... Romanos capítulo 8. E os versos tá, aqui para mim, a distância está difícil de enxergar, mas que vocês estão vendo aqui. Ó. Né, estão vendo aqui. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebeu como quando acontece alguma dessas coisas em nossa vida, nós começamos a ficar tristes, é porque a nossa comunhão com Deus não está muito bem. Porque quando a nossa comunhão com Deus está bem, a nossa alegria não é para um estômago cheio, não é para a satisfação da carne, mas é pela salvação que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Essa alegria não tem o que tire. O amor de Deus, através de Cristo Jesus, o amor de Deus para conosco. Nada, como diz, nada vai nos separar. Então pode ser, às vezes, amados, que a gente começa a ter um afastamento dessa comunhão com Deus, mas logo o Espírito Santo nos mostra aquilo e nós corremos a voltar a reatar a nossa comunhão com Deus, para não perder a nossa amizade com Deus. Então, o que é que a gente entende que deve de fazer? Devemos ficar com esse texto, e aqui Colossenses capítulo 3, verso 15, veja bem, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, os quais também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Nós terminamos de volta com esse texto para não sair da nossa mente. A paz de Cristo, a nossa amizade com Deus, o nosso amor com o que Jesus fez para conosco, é o peso e contrapeso da balança que vai nos mostrar como que está a nossa comunhão com Deus. Porque quando a gente se afasta do Senhor, os prazeres desse mundo, a gente se chega aos prazeres deste mundo. E pode ser um prazer para a carne, a gente já nota que é um prazer para a carne, que não está sendo o prazer em Cristo, o prazer em Deus. Porque como você viu, o prazer em Deus é o prazer, a paz em Deus, ela vem pela ação do Espírito Santo com base no sacrifício do Senhor Jesus. E nos traz uma paz, amado, mesmo que esteja debaixo de espada, mesmo que esteja debaixo de tribulação, mesmo que esteja debaixo de poderes, mesmo que esteja andando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo, a pessoa vai ter essa paz, porque é paz em Deus, é a paz da salvação, é a amizade com Deus que está presente ali. Então nada vai nos separar do amor de Cristo, nada vai tirar essa paz do nosso coração. Tá certo? Então era esse o assunto deste vídeo de hoje. Eu espero que seja edificante, que tenha sido útil para quem tem visto esse vídeo. E se foi útil para você, se foi edificante para você, se foi bom para você, lembre que tem outras pessoas que às vezes podem estar precisando ouvir palavras assim. Compartilhe o vídeo, passe para mais pessoas. Ok?
E por aqui a gente encerra então este vídeo e, como sempre, ao final dos meus vídeos eu tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você, meus companheiros e companheiras de estudos bíblicos que tem acompanhado a gente, você que fica até o final deste vídeo. Que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. E nas suas orações também lembre de mim e da minha família. Se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Beleza?